Hoje eu vou te ensinar a fazer essa barra de calça com elástico que você está vendo aí nessa foto, está aparecendo no seu vídeo. Embora pareça difícil, ela não é, tá? O procedimento de fazer, ele é até bem simples, bem fácil, só que tipo assim, tem alguns truques, alguns macetes, principalmente quando a gente está trabalhando com elástico, tem alguns truques que se você não fizer do jeito que eu vou te mostrar aqui, você não vai conseguir dar um bom resultado. Então, eu estou trabalhando aqui, ó, com essa peça de tecido, como se fosse uma perna de uma calça, né? Eu estou fazendo aqui no algodão cru. Muita gente tem a mesma dúvida quando vai trabalhar com elástico, com qualquer trabalho de costura. Qual é a melhor máquina para fazer determinado serviço? Gente, a melhor máquina é aquela que você se adapta, é aquela que você tem em casa. Se você tem uma máquina, mesmo se ela for antiguinha, se ela tem um ponto bonito, se ela está bem regulada, se você consegue trabalhar nela direitinho, você pode usar, não tem problema nenhum, tá? Eu vou fazer aqui na minha máquina pretinha, porque nós vamos usar apenas costura reta, para você ver que justamente com qualquer máquina você consegue fazer, você consegue dar um bom resultado aqui. Outra coisa, gente, algumas pessoas reclamam às vezes nos comentários que os meus vídeos são muito longos, que eu falo muito. Se você achar isso, né, se você achar que meu vídeo é muito cansativo, você pode assistir em velocidade aumentada, tá bom? Que aí você consegue acompanhar direitinho sem parecer tão maçante para você. Mas vamos lá. Gente, eu estou trabalhando aqui, ó, isso aqui é como se fosse uma barra de uma calça, né, uma perna, é uma miniatura, mas é como se fosse uma perna. Eu vou fazer no tecido plano, tá, no algodão cru. Mas para você fazer isso aqui, você pode fazer na malha, tá bom? Só que o procedimento para costurar malha é diferente. Nós vamos usar o mesmo passo a passo, só que na máquina caseira não é da mesma forma aqui. Eu já tenho um vídeo no canal ensinando a costurar malha, é só você procurar. Eu vou trabalhar com esse elástico aqui grosso, preto, tá? Eu recomendo você usar um elástico de boa qualidade, porque teve outros vídeos que eu subi no canal ensinando a costurar elástico em cintura, e algumas pessoas comentaram assim: nossa, mas se um dia precisar trocar esse elástico vai ser horrível desmanchar tanta costura. Só que assim, se você trabalha com matéria-prima de boa qualidade, você não vai precisar pensar tão cedo em desmanchar, a menos que você esteja usando um elástico ruim. Aí realmente, se você estiver fazendo para fora, realmente é questão de pouco tempo até o seu cliente trazer de novo reclamando da qualidade do serviço, com razão, eu também reclamaria. Então dê preferência para um elástico de boa qualidade. Tem esse preto aqui, tem o reforçado. Quando você for comprar, você dê preferência para esses dois. Não use elástico comum. Bom, dadas essas explicações, vamos aqui o que interessa, a parte do vídeo. Você tem que observar o seguinte: nós temos que deixar uma margem. Primeiro de tudo, você vai medir a altura da barra que você quer. Essas barras de calça que elas têm elástico, elas normalmente morrem ali na altura do tornozelo. Então você vai medir a altura que você quer e você tem que deixar um tanto a mais de tecido aqui para baixo. Quanto que é esse tanto a mais que você tem que deixar? Depende. Você vai saber, aqui ó, você vai pegar, é dessa forma que a gente calcula a margem que a gente deixa. Você vai pegar o seu elástico, você vai medir quanto que ele tem de largura. Esse meu aqui tem 4 centímetros de largura. Então, você precisa deixar 1,5 vezes a medida de tecido de margem aqui na parte de baixo. Como que a gente sabe quanto é 1,5 vezes? Você vai medir o elástico, esse meu aqui tem 4 centímetros que você viu. Quanto que é 1,5 vezes de 4? É 6. Por quê? Eu vou pegar aqui a metade desse valor e vou somar com a medida total do elástico. No caso, a metade desse valor aqui seria 2. E vou somar com a medida total, que é 4. 4 mais 2 é igual a 6. Se fosse um elástico de 5 centímetros, então eu ia pegar aqui, ó, 5 vezes 1,5. A metade de 5 é 2,5. Então eu vou pegar a metade, vou somar com a medida total, vai dar 7,5. E assim por diante. Para a gente fazer barra de calça com elástico, a gente não pode usar um elástico mais fino do que esse, tá? Porque não costuma ficar bom. Passou uma moto barulhenta. Não costuma ficar bom, tá? Então use pelo menos um elástico de 4 centímetros. Então nós vamos marcar aqui, ó, 6 centímetros, que é a parte onde nós vamos deixar aquela medida a mais. Só que aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos virar a calça com o direito para fora. Vocês estão vendo que aqui tem as costuras, então eu vou virá-la com o lado direito para fora.
E nós vamos marcar aqui uma das medidas que a gente precisa. Nós vamos marcar primeiro 2 centímetros. Aqui, ó, 2. Você pode vir aqui com a sua fita, você marca em 2 pontos da barra, aí você vem aqui com a régua, assim, ó, 2 centímetros, desse jeito. Já vou explicar o porquê desses 2 centímetros, tá? Marquei assim, venho aqui com a régua e vou traçar uma linha, que essa linha vai me ajudar na hora que eu estiver costurando na máquina. Muito bem, marquei aqui, na volta toda. Agora nós vamos dobrar de novo com o avesso para fora. E aí, nós vamos marcar aquela medida que nós encontramos multiplicando a largura do elástico por 1,5, que no caso do nosso exemplo aqui foi de 6 centímetros. Então nós vamos aqui, ó, marcar 6 centímetros, 6 aqui do outro lado. Se a sua barra tiver com corte arredondado, você precisa acertar, tá bom? Você vem aqui depois com uma tesoura bem amolada, acertando. A gente vira aqui do outro lado. O cachorrinho do vizinho já tá dando um sinal de vida. Esse cachorrinho, ele late pra qualquer coisa na rua, é incrível. Vamos lá. A gente vem marcando assim, faça dessa forma. Agora eu vou explicar o porquê daqueles 2 centímetros enquanto eu corto essa sobra de tecido aqui. Gente, nós não medimos a largura do elástico. No caso do meu exemplo aqui, deu 4 centímetros, não foi? A medida que nós encontramos. Eu não falei que a gente precisa trabalhar com uma margem de 1,5 a largura do elástico, que no caso é 4. Então aqui, ó, preste bem atenção que já já você vai entender. Na parte de fora, no direito do tecido, nós marcamos metade da largura do elástico, que no caso, no meu exemplo aqui, são 2 centímetros. Se você estiver usando um elástico mais largo, você tem que adaptar. Na parte de dentro, nós marcamos a largura total, de 1,5, que é 6 centímetros. Tá vendo aqui? Porque isso vai facilitar na hora que a gente for passar na máquina. Agora, nós já fizemos as marcações, tá? Você precisa ter um bom corte aqui na barra. Vamos partir para costurar na máquina. Aqui na máquina, a primeira coisa que nós vamos fazer é fechar o nosso elástico. Mas eu vou ensinar a forma correta de você fechar, que é o primeiro pulo do gato para a gente fazer um bom trabalho. Outra coisa, eu vou abrir um parêntese. Vocês viram que na parte inicial desse vídeo, antes da gente vir para a máquina, eu dei muitas explicações. O meu diferencial aqui no YouTube é porque assim, quando eu vou fazer algum vídeo, eu ensino tudo bem mastigado. As pessoas que seguem os meus tutoriais, o feedback que eu recebo é de que são pessoas que conseguem fazer igual ou até melhor, se você fizer exatamente do jeito que eu estou te mostrando. E esse é o meu diferencial aqui no YouTube, porque muita gente que tem canais de costura, ou aqui, ou no TikTok, ou no Instagram, as pessoas elas te ensinam, mas se você for tentar repetir, você não consegue chegar naquele resultado, porque muitas vezes a pessoa ela ensina faltando de repente aquele detalhe que faz toda a diferença, aquele pulo do gato que vai fazer o seu trabalho ficar bonito. Então o meu diferencial é esse. Em alguns vídeos eu tenho que dar essas explicações mais demoradas, porque se você não fizer a parte teórica, quando chegar aqui na máquina não vai dar certo. Gente, costura, a maior parte do trabalho de costura a gente não faz na máquina. A máquina a gente vem só para finalizar. O nosso trabalho ele é feito fora da máquina. Então, se você de repente não gosta desse tipo de vídeo assim, igual eu falei, assista com velocidade aumentada, ok? Então, peço desculpas por tomar mais o seu tempo. Vamos lá, o que interessa. Nós vamos fechar o elástico dessa forma aqui, ó. Muita gente fecha ele assim, a pessoa dobra assim no meio e passa uma costura aqui. Só que, desse jeito aqui, só que dessa forma ele não vai ficar bom quando a gente for costurar na peça, porque para você costurar na peça, ele tem que ser dobrado assim novamente, aí fica muito grosso aqui. A gente costura o elástico desse jeito, você coloca ele atrás do pé calcador, e aí você vem e passa uma costura aqui assim, desse jeito. Você só tem que ter o cuidado de não deixar o elástico torcido, tá?
Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sobrepor as duas pontas 1 centímetro, ó. Tá vendo? 1 centímetro. E nós vamos passar a costura no meio desse 1 centímetro. Então você vem aqui com a sua máquina, se você estiver fazendo na reta industrial, é mais fácil porque o pezinho, o pé calcador da reta industrial, ele tem meio centímetro de largura em cada lado. Então é só você usar um pé de máquina que vai facilitar bastante o seu trabalho. Aí, para você costurar o elástico, você faz a costura reta, assim, ó, você vai e volta umas 2, 3 vezes, tá vendo? Não tem segredo nenhum, ó, é retrocesso e costura reta, para ficar bem firme. Muito bem. Fechamos o nosso elástico. Aqui, ó. Tá fechadinho desse jeito. Agora, preste bem atenção. Muita gente tem dúvida sobre qual é a largura do elástico que a gente usa. Existe mais de uma regra para a gente cortar a largura do elástico, tá? Porque cada tipo de roupa pede uma regra diferente, pede um comprimento, uma largura diferente. Você vai vir aqui, ó, você vai medir a largura da barrinha aqui que você está trabalhando. Você vem aqui com a fita e você vai medir a largura total. Nesse caso aqui, ó, ela tem 18 centímetros. Tá vendo aqui, ó? Você não vai contar a margem da costura. Você vai contar sem a margem, só essa parte de dentro, 18 centímetros, tá vendo? Ó? Porque eu tenho 1 centímetro de margem para cá, 1,5, perdão, e 1,5 para cá. Muito bem. Aí, nós temos que considerar a largura total. Por quê? É 18 vezes 2, no meu caso aqui, tá? A maioria das calças tem um lado que é sempre maior aqui pro lado, então você tem que medir considerando tudo. Você vai medir a circunferência total, no meu caso aqui deu 36. E aí nós vamos pegar esse número e vamos dividir por 3, que no meu exemplo aqui vai dar 12. Então, recapitulando, 18 em cima, 18 embaixo, dependendo do modelo de calça que você estiver trabalhando, a parte de trás é maior do que a parte da frente, você tem que medir essa diferença também. Medir aqui, vou chegar no resultado da circunferência total, que no meu caso é 36. Esse número da circunferência total eu vou dividir por 3, que vai dar 12. 36 divide por 3, 12. Muito bem. Esse número de 12 centímetros nós vamos multiplicar por 2. E é essa medida que nós vamos cortar o nosso elástico. No caso aqui, ó, ele tem 12, um pouquinho mais de 12 centímetros, tá vendo aqui, ó, ele tem 12,5 mais ou menos, ó, tá vendo? Tá dando 12,25 aqui, porque ele tem 12 aqui e 12 aqui, então ele vai ter 25 centímetros aproximadamente de largura, de circunferência, perdão, total. E é essa medida que a gente tem que usar. Se você tiver dúvida, volta essa parte do vídeo para você conseguir entender. E aí, ó, tomamos aqui a medida, a gente vai fechar o elástico do jeito que eu ensinei. Nós vamos marcar um lado do elástico. Um lado já está marcado, que a gente vai usar aqui a costura como marcação. O outro lado a gente vem aqui, ó, e coloca um alfinete, para a gente saber onde é a outra metade do elástico. Como é que eu faço isso? Ó? Eu vou fechá-lo aqui na costura e eu vou vir com ele fechado até o outro lado. No outro lado eu vou colocar um alfinete. Muito bem, gente. Agora nós vamos costurar. Nós vamos virar a calça com o direito para fora. Gente, esse aqui é um vídeo que talvez ele fique um pouquinho mais longo, mas é que elástico é uma coisa chata da gente trabalhar, viu? Não tem como ser de outra forma. Nós vamos virá-lo aqui com o direito para fora, nós vamos localizar aquela marcação de 2 centímetros que nós fizemos aqui do lado de fora. Eu vou colocar uma das pontas do elástico, aqui ó, uma das pontas do elástico, eu vou colocar rente aqui a costura de uma das laterais da calça. Eu vou fazer a borda do elástico coincidir com a borda aqui dos 2 centímetros que a gente marcou. Se você tiver dificuldade de localizar ela por dentro do tecido, você coloca um alfinete assim, ó, em cima, que aí você vai saber onde que é dentro do tecido. Você vem aqui e coloca. A costura do elástico tem que ficar rente com a costura da calça. Isso. Dessa forma. E nós vamos dobrar para cima essa medida que nós tomamos aqui, ó, de 2 centímetros. E aí você pode vir aqui e pode colocar o elástico de novo. Tá vendo?
Desse jeito, ó, nós vamos fazer em toda a volta da calça. Você vem aqui prendendo. Só lembrando que se a sua calça for daquele tipo que a maioria das calças é, principalmente calça de homem, que a parte da perna de trás, a metade da perna de trás é maior do que a metade da perna da frente, não vai coincidir certinho aqui as duas marcações com as duas costuras, vai dar uma diferença, tá? É só você localizar aí como é que você faz. Você estica assim e você sabe onde que é uma ponta e a outra, tá bom? Não tem segredo, gente. Ó, você vai localizar aqui e vai colocar onde foi marcado com o alfinete, rente à outra extremidade. E aí você dobra para cima assim, você vem aqui, acerta e prende o alfinete. Ótimo, posso tirar esse aqui, que ele não está mais servindo. E aí vai ficar assim, gente, ó. Nós vamos ter mais ou menos, no meu caso aqui, nós estamos um pouquinho mais de 2 centímetros dobrado para dentro assim, tá? E agora nós vamos passar uma costura prendendo esse tecido. A gente pode passar essa costura a um pé de máquina aqui, ó, mais ou menos meio centímetro aqui da borda do tecido. A gente vai descer o pé calcador, a agulha, perdão, a gente prende dessa forma e aí eu já posso tirar o alfinete. Porque a agulha estando baixada, ela já vai fazer a função de alfinete. Tá vendo aqui, ó? Já tá tudo preso no lugar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um retrocesso curtinho só aqui no início. Pronto, dei um retrocesso pequeno e eu vou regular a minha máquina para ela fazer o maior tamanho de ponto que ela tiver. E agora, aqui vai o segundo segredo. Você vai esticar aqui, ó, o tanto que você conseguir. Se você tiver feito tudo certo, quando você esticar o elástico, ele vai assentar certinho naquela marcação que a gente fez, vocês estão vendo aqui uma linha avermelhada, ele vai assentar certinho nessa marcação aqui que a gente fez da medida, da metade da medida, né, do elástico, que a gente tinha feito lá, que no meu caso é 2 centímetros, e aí você vai costurando, você vai esticando e costurando. O segredo para a gente trabalhar com elástico na máquina caseira é a gente ir puxando, tá? A gente vai esticar, eu vou usar a mão esquerda porque eu sou canhoto, mas você pode fazer assim também com a mão direita. O segredo, gente, é a mão de trás, que vai aqui atrás do pé calcador. Vocês estão vendo que é trabalhoso, né? Eu, que tenho experiência, estou tendo um pouco de dificuldade, mas é normal, porque também o elástico é pequeno e ele é muito forte. Ó, a mão que vai aqui atrás é a mão que vai fazer toda a força. Nós não vamos deixar a máquina puxar o elástico sozinha, a gente tem que ajudar com essa mão que está aqui atrás, que no meu caso é a esquerda, você pode trocar. Você vai puxar, ó, sincronizado com a máquina, tá vendo? Ó? E todas as vezes que você precisar parar, você sempre faz isso com a agulha dentro do tecido, para que fique essa costura reta aqui segurando o elástico. Aí nós vamos aqui acertando. Talvez você tenha um pouco de dificuldade, porque como é uma barra de calça, o espaço é pouco para a gente trabalhar. Mas aí, ó, você vem acertando e aí você tem que puxar e tem que assentar tudo bonitinho, ó. E aí nós vamos forçando. Ó, eu estou puxando atrás aqui da máquina. Esse é o segredo, tá? Você tem que ter a sensibilidade nas mãos de puxar aqui atrás em sincronia com a máquina. E aí você vem acertando assim e vai fazendo. Você tem que sempre manter o elástico rente aqui à dobra do tecido, porque não pode ficar sobra aqui para dentro, tá? Vamos lá. Chegando aqui no final, ó, se você estiver trabalhando com elástico muito forte, pode ser que ele escape aqui debaixo do pé calcador. Por isso que a gente deixa a agulha presa aqui dentro do tecido. Aí você tem que ir acertando. É um trabalho que requer um pouco de paciência. Como tudo na costura, eu vou chegar na outra costura e vou dar um retrocesso pequeno. Pronto. Nós vamos ter algo parecido com isso daqui que eu já vou te mostrar. Assim, ó. Nós vamos ter algo parecido com isso daqui, ó. Não tem problema se essa primeira costura não ficar bonitinha, se ela não ficar 100%. Porque agora nós vamos dobrar, trabalhando assim, com o direito da calça para fora mesmo.
e o avesso para dentro. Nós vamos dobrar uma segunda vez, aqui assim, ó, uma segunda vez, e nós vamos passar a costura a no máximo meio centímetro aqui dessa borda interna do tecido, tá vendo, ó? Por isso que a gente deixa uma margem de 1,5 vezes a largura do elástico para baixo da barra, para a gente poder fazer essa dobra. Eu poderia fazer aqui uma medida menor nessa primeira dobra? Poderia, só que se você estiver trabalhando com um tecido que desfia muito, você vai ver que dependendo de onde você passa essa costura, o tecido começa a desfiar e o seu trabalho vai virar um regaço, vai ficar horrível, você vai perder a paciência. Então é melhor a gente trabalhar com uma medida maior e sobrar do que a gente trabalhar com uma medida menor e faltar, tá bom? E aqui, ó, nós vamos dobrar. Essa dica que eu dei agora é a dica de ouro, hein? Que vai evitar muita gente de passar estresse. Aqui nós vamos repetir o processo. Vou regular o tamanho do ponto da máquina para o tamanho normal mesmo, geralmente 2,5, 3, só para eu fazer o retrocesso, ó. Fiz um retrocesso pequeno, tá? Menos de 1 centímetro. Feito isso, eu vou colocar a máquina novamente no comprimento máximo de ponto que ela tiver. Eu estou usando uma agulha 14 com ponta bola, tá? E a tensão da minha máquina, a tensão da linha de cima está no 4. Você vai ter que adaptar aí para o seu modelo de máquina, ó. E eu vou dobrando em toda a circunferência da barra, ó. O segredo é, quando eu dobrar, essa borda do elástico, ela tem que ficar rente aqui à dobra do tecido, ó. Tá vendo? Para quando eu esticar, para quando eu puxar assim, tudo tem que ficar esticado bonitinho. Não pode ter nenhuma parte dessa dobra onde o tecido, onde o elástico não esteja grudado aqui, ó. Porque senão fica fofo aqui, ó. Tá vendo que tem uma sobra para cá? O elástico ele tem que estar bem encostadinho na dobra assim por dentro. Aí você vai puxando ele assim, ó, por baixo, vai acertando. Isso daqui você tem que fazer um pouquinho de cada vez, tá? Tendo o cuidado de o elástico não dobrar lá dentro, porque se o elástico dobrar, você tem que, antes de costurar, ir ajeitando. Parece difícil, mas não é, tá, gente? E aí você vai fazendo, ó, seguindo a mesma marcação de 0,5 centímetro. Se você estiver trabalhando com a reta industrial, é só você usar um pé de máquina. A pretinha, ao lado esquerdo do pé calcador dela, tem essa vantagem, que ele tem 0,5 centímetro de largura, é só você usá-lo como referência. E aí você vai costurando dessa forma, ó, mantendo tudo esticado. E novamente, como na etapa anterior, sempre que você parar com a agulha dentro do tecido, e é a mão que vai ficar atrás da máquina que vai fazer força para puxar. A mão que fica na frente só vai girando o elástico assim para a costura sair reta. O segredo é a mão que está atrás. Eu acho mais fácil fazer com a mão esquerda, porque você tem mais liberdade de movimento, mas você também pode fazer com a mão direita assim, ó. Eu não consigo, porque eu sou canhoto. Mas vamos lá. E aí a gente vai costurando, acertando assim, bonitinho, e vamos fazendo. Chegando aqui no final, você só vai ter o cuidado de sobrepor um pouquinho as duas costuras, tá? Não mais do que 1 centímetro. E aí você vai regular a sua máquina, vai tirá-la do comprimento máximo de ponto, vai colocar no comprimento que normalmente você usa, que é aí 2,5, 3 mais ou menos, tá? E aí você vai fazer o retrocesso. Pequeno, tá bom? Esse retrocesso tem que ser pequeno, porque senão ele prende o elástico, e aí o elástico ele não vai ter aquela força de encolher. E aí a gente vai tirar o excesso de linha, assim. Depois de pronto, nós vamos ter algo parecido com isso daqui, ó. Veja só. Aqui, quando a gente estica, tá vendo só? Fica tudo assentado no lugar, bonitinho. Gente, aquela primeira costura que você passa, não tem problema se ela ficar feinha. Porque ela vai ficar aparecendo só aqui no avesso, ó. No direito não tem. Nós temos 2 costuras pelo avesso, uma costura pelo direito. Então, se você não tiver muita prática, não tem problema se ela não ficar bonita, tá bom? E aí, ó,
você vai ter algo parecido com isso. Eu não recomendo você passar mais de uma costura, porque não vai ficar legal, tá bom? Na barra da calça fica mais bonito você deixar só uma costura assim. Você pode, se você quiser, mas eu não recomendo, tá? Aí, o retrocesso, ele tem que ser assim, pequeno, tá vendo? Ele tem menos de 1 centímetro esse retrocesso aqui, porque quando a gente trabalha com elástico, a gente não pode dar um retrocesso longo, tem que ser um retrocesso pequeno e com pontos miúdos. E aí você vai ter algo parecido com isso daqui, ó, tá vendo? Você também pode usar essa técnica para fazer elástico em jaqueta, em manga de jaqueta, também dá certo. Eu não vou mentir para vocês, isso daqui não é difícil de fazer. O passo a passo vocês viram que é simples, é trabalhoso, é diferente. Uma coisa difícil é algo que você não consegue entender. O segredo aqui é quando você vai costurar o elástico, você tem que colocar uma certa força nas mãos para que a costura saia reta na máquina caseira. Na máquina industrial não tem essa necessidade, porque você só estica assim, pisa na máquina com velocidade total, que ela é tão rápida que ela já vai puxar o tecido junto com o elástico esticado. Você não tem que ficar puxando com a mão de trás. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas se esse vídeo ficou muito longo, mas é que a gente tem que mostrar tudo, não dá para fazer meia boca, igual eu vejo muitas pessoas fazendo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos que eu mandar. Não esquece de deixar um joinha, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube, para eu continuar criando esses tutoriais para vocês. Me segue nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, @MachadoAlfaiate. Muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.